Olá, bom dia. Nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando com o IBM Log Script, mas agora para estar realizando o pré-processamento de dados. Nós vamos ver também aqui algumas funções do APL e depois fazer o pré-processamento aqui, usando um exemplo para gerar algumas instâncias. Tá? Bom, primeiro item aqui importante para o exemplo que a gente vai estar trabalhando é como trabalhar com funções do APL. Uma função que nós vamos estar trabalhando é a função para gerar números randômicos aqui. Então são funções pré-definidas. Nesse link aqui vocês vão ter acesso aí a todas as funções pré-definidas disponíveis aí na IDEAL-PL. Então vocês podem estar acessando aí com mais calma depois. E aqui, olha, então essa função ela vai retornar um número inteiro aleatório, tá? Então, a sintaxe dela, então, por exemplo, aqui rand, e aqui dentro o número inteiro que eu quero. E nesse exemplo aqui, olha, eu declarei aqui o número inteiro n igual a 10, fiz um range de i, que é o i variando de 1 a 10, é 1 a n, então 1 a 10. Depois criei um vetor aqui R1 de i, como o i varia de 1 a 10, então esse vetor vai ter 10 posições. E em cada posição eu vou colocar um número aqui randômico, variando aqui de 1 a 10. Tá? Para que nós vamos trabalhar com isso? Bom, nesse tutorial nós vamos gerar instâncias para o problema do caixeiro viajante. Né? Então, nós vamos gerar aqui as coordenadas de forma aleatória e depois calcular as distâncias. Então, essa aqui é a função pré-definida rand aí disponível no OPL. Tá? Bem importante, bem simples. Um outro conceito importante que a gente vai trabalhar aqui agora é definir as funções. Assim como a gente faz na maioria das linguagens, a gente pode fazer na maioria das linguagens de programação, a gente tem as funções pré-definidas, mas a gente pode definir funções também aqui, né, no script, tá? E a sintaxe, aqui nesses dois links vocês vão ter aí acesso a materiais disponibilizados pela IBM, explicando como trabalhar, como fazer essa definição de funções, mas basicamente é o seguinte, você põe aqui o comando function, né, o nome da função, aqui os parâmetros de entrada, aqui os argumentos dessa função e o que ela vai retornar. Tá? Um exemplo é, por exemplo, calcular a média aritmética de dois números. Então, coloquei aqui, ó, function, chamei essa função de average, né? Vou entrar aqui com dois valores, então, A e B, tá? Que são os argumentos de entrada, abrir chaves. O que eu vou fazer? Então, eu criei uma variável soma, soma vai ser o quê? O A mais o B, que é os dois, eu vou entrar com dois números, né? O A e o B. Então, eu entrei com o A e o B, ele vai somar, depois que ele somar, eu crio uma outra variável que chama res, então aqui, ó, var res, o res vai ser igual ao quê? A soma, que é isso aqui, que a gente tinha criado, dividido por 2. Como são só dois números, eu vou ter a média aritmética. E o que a função vai retornar? Vai retornar o res, que é a média aritmética, né? Que eu já peguei o soma e dividi por 2, tá? Então aqui a gente definiu uma função. A gente vai precisar também. Então vamos lá. O exemplo que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo é como gerar instâncias para o problema do caixeiro viajante. Tá? A gente vai estar trabalhando também nas próximas aulas com esse modelo aí. Para quem não conhece esse problema, esse vídeo aqui ele é bem didático, explica qual que é a ideia, qual que é o problema, né, do caixeiro viajante de uma forma bem didática. Sugiro vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, basicamente o que a gente precisa fazer aqui? Olha? Então o caixeiro viajante, ele parte de uma cidade, ele tem que visitar todas as cidades, né, e retornar para aquela cidade de origem. Então é o seguinte, ele parte de uma cidade, tem que visitar todas as cidades apenas uma vez, depois retornar para a sua cidade de origem. E o objetivo é encontrar o menor trajeto, então. Né? Então, para isso, olha só, o que a gente vai fazer para... A gente vai gerar os dados, na verdade, a gente vai fazer um pré-processamento, criar os dados para depois a gente estar resolvendo. Né? Então, basicamente, olha, eu vou gerar essas coordenadas, né? Vou colocar aqui no plano cartesiano, essas coordenadas vão representar as cidades. Então, é como se eu tivesse, suponhamos que fosse quilômetros, né? Então, eu tenho uma cidade aqui, outra aqui, então, estou gerando aqui as coordenadas das cidades, tá bom? E que o caixeiro viajante, teoricamente, teria que visitar. Depois que então o primeiro passo vai ser gerar essas coordenadas, né, que eu gerei esse gráfico aqui, tá bom? O segundo passo vai ser o quê? Para a gente fazer a otimização, a gente vai ter que calcular a distância entre todas as cidades. Então, imaginando que essa aqui fosse, sei lá, a cidade 1, qual que é a distância dessa cidade para essa, dessa para essa? Então, tem que calcular todas essas distâncias, né? Como está no plano cartesiano aqui, a gente pode estar utilizando
Teorema de Pitágoras, né? Então, se eu colocar aqui no plano cartesiano, olha, eu tenho 2 pontos, então ponto A e B, defino uma reta, né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, e no Teorema de Pitágoras ele fala que, né, como se fosse a hipotenusa aqui, é igual ao quadrado dos outros 2 catetos aqui, tá bom? Então, olha só, eu quero saber a distância de AB, que vai ser igual, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um ponto de referência aqui, 0, então vai ser AO ao quadrado e BO ao quadrado, né? AO é a mesma coisa, então aqui, ó, AO, a distância desse, o comprimento desse segmento aqui vai ser o quê? O XB menos XA, tá? Então, só vou substituir AO por XB menos XA. E aqui o BO é a mesma coisa, só que aqui, ó, é o YB menos YA. Isso aí é básico, né? A distância entre 2 pontos. Depois eu jogo na fórmula, então, vai ficar, né, aqui é o quadrado, passo para lá, vira raiz. Então, aqui, ó, distância entre 2 pontos é igual a raiz, né, dessas duas coordenadas aqui ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Então, essa é a fórmula para calcular a distância entre 2 pontos, né? Então, a gente vai ter que definir uma função para calcular essa distância e a gente vai utilizar, então, olha só, por que eu expliquei isso aqui? A gente vai usar a função pré-definida rand para gerar as coordenadas e a gente vai definir uma função para calcular a distância, tá? E assim a gente consegue gerar as instâncias para esse problema. Então vamos para o OPL, vou criar aqui no nosso projeto, né, um novo modelo, né, vou chamar aqui de aula 10, vou apagar isso aqui. Bom, então nós vamos fazer um pré-processamento de dados, nós não vamos fazer os modelos, né? Mas de toda forma vou colocar aqui alguns parâmetros, então parâmetros. E aqui o seguinte, ó, quais são os únicos parâmetros que a gente vai colocar? Vai ser o número de cidade, vou colocar aqui mesmo, sei lá, vamos chutar que a gente vai fazer aqui de 10 cidades inicialmente, tá? Então, o número de cidade vai ser 10, vou fazer um range aqui, vou chamar de cidades, né? Vai de 1 a N, né? Vou fazer um float aqui que vai ser cidades, que é a coordenada X dessas cidades, vai criar a coordenada X da cidade, a gente vai armazenar aí, float Y, que é a outra coordenada das cidades, tá? E vou fazer também a distância entre as cidades aí, distância das cidades, né, para as cidades. Então, por exemplo, da cidade 1 para a cidade 2, da cidade 1 para a cidade 3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, só definir alguns dados e aqui agora, como está antes, né, da função objetivo e tudo, a gente está fazendo um pré-processamento. A gente já não tem o modelo todo pronto para depois, né, fazer o pós-processamento. Então, a gente vai gerar os dados para depois resolver o modelo. Então, a mesma coisa, execute, né? Vou chamar aqui de dados, vou chamar esse bloco de dados, tá? Então, primeira coisa, só para a gente ter uma noção aqui, eu não vou nem criar a função, vou só gerar os números aleatórios só para vocês entenderem. Então, por exemplo, ó, para, né, var C em cidades, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui x, né, que foi a variável que a gente definiu lá em cima, x de c. Então, por exemplo, quando c for x1, x2, x3, sucessivamente, vai ser igual. Aqui, para a gente chamar aquela função, eu não coloquei lá, mas a gente tem que usar o OPL ponto, tá? Que aparece lá, vai aparecer mais funções aqui para a gente pré-definidas, né? Então, a gente tem o OPL, se você digitar seplex pontos, você tem a opção aqui, seplex pontos, você tem a opção de várias funções, e aqui também O maiúsculo, PL ponto, você tem aqui acesso às funções do OPL, tá? E a função que a gente vai usar é o rand, tá vendo? Ele já põe ele pra gente, rand. Eu quero gerar números randômicos até 100, vamos supor que a gente está pegando um raio de 100 km, sei lá, então de números de 1 a 100, né? Que a gente vai estar gerando para a coordenada x. Vou pegar a coordenada y aqui de c, então quando c for 1, qual que é o y da cidade 1, né? O maiúsculo PL, rand, também um número randômico de 100, tá? E aí eu vou escrever só para vocês verem. Então aqui, ó, write ln, vou escrever aqui, ó, cidade, tá? Cidade, vou pôr um espaço aqui, ó. A gente já viu isso aí, né? Essa sintaxe, eu vou pôr só um espaço. E aí vou pôr o C
C vai ser o quê? Cidade, quando C for 1, cidade 1, quando C for 2, cidade 2, e assim sucessivamente, tá? Vou pôr... então já colocamos o C. Vou colocar aqui agora 2 pontos, tá? Só para a gente formatar. E aí, como é coordenadas, eu vou pôr o seguinte, ó, 2 pontos, eu vou abrir um parênteses, tá? Eu vou abrir parênteses, e aqui eu vou pôr mais. Agora eu quero que ele coloque para a gente a variável de decisão xc. Então, quanto que é xc, né? Que o randômico gerou lá já, quanto que é o xc? Vou pôr aqui mais, vou pôr um espaço, a gente aprende... Não, vou pôr espaço não, vou pôr vírgula aqui no meio. Quero que ponha uma vírgula, mais, só a sintaxe. E agora eu quero que ele exiba o yc, tá? Que é a coordenada y, mas vou pôr aqui, fechar o parênteses, né? Então, tudo que está entre aspas aqui é como se fosse texto, né? São strings, tá? Então... Por isso aqui. Então, olha só, vou rodar só esse pedaço só para vocês verem como é que vai ficar aqui, ó. Vou criar um arquivo de execução, configuração de execução, então botão direito lá, novo, configuração de execução. Vou chamar aqui também de aula 10, tá? E aí vou pegar aqui o modelo, vou jogar lá, ok. Então, olha só, a gente não tem, né, modelo nenhum, a gente só está gerando os dados inicial. Vou rodar aqui, ó. Você pode ver que função objetiva vai ser tudo zero, não vai ter nada. A única coisa que a gente vai estar gerando aqui no script, né? Então, olha só o que ele gerou para a gente, ó. Então, a coordenada da cidade 1, ele gerou números randômicos, tá vendo? Então, seria, por exemplo, 21 e o y 24, cidade 2, 21 e o y 10, cidade 3. Então, assim, sucessivamente, esses números aqui foram gerados de forma randômica, tá bom? Então, aqui, o que eu fiz no write-ln aqui? Eu escrevi cidade, soltei um espaço, tá vendo? Aí eu pedi para mostrar o C, que está variando de 1 ao número de cidades que a gente definiu de 1 a 10. Depois pus entre aqui, em aspas, tá vendo? Pus 2 pontos e já abri o parênteses. Pedi para colocar a coordenada x, coloquei vírgula, pedi para colocar a coordenada y, depois pedi para ele fechar o parênteses, tá bom? Então, isso aí a gente fez a gente só gerou as coordenadas, tá? A gente poderia colocar uma saída aqui para o Excel já e gerar aquele gráfico que eu coloquei na apresentação, mas vamos continuar, né? Então, o objetivo agora a gente tem que calcular a distância também entre esses coordenadas que a gente gerou, né? Então, a gente vai criar uma função. Como é que a gente faz, então? Como eu expliquei, function, né? Eu vou dar o nome dessa função assim de calc distância, né? E aí eu vou chamar aqui de cidade, sei lá, cidade A, cidade B, tá? Vou abrir chave, a gente está criando a função, então lembra que a gente coloca a função, depois a gente tem que colocar o que ela vai retornar. Então ela vai retornar, tem uma outra função no APL que é raiz quadrada, tá? Que é sqrt. Então tem outra função pré-definida, eu já dei o link para vocês verem lá quais funções que já tem pré-definido, né? Então, deixa eu colocar aqui a fórmula da distância, que é o que a gente vai criar. Então, olha só, essa fórmula de cálculo de distância vai ser o quê? Ela vai retornar a raiz quadrada da coordenada, né, dessa aqui menos essa ao quadrado. Então, vamos lá. Como é que a gente vai... Então, é o seguinte, olha, tem que usar uma outra função ainda, porque é o quadrado, né? Então, opl.pal, que é de potência, tá? E aí eu vou fazer a potência de 2 números. Então, olha só, raiz quadrada de tudo que tiver aqui dentro, né? Só que eu estou pegando o primeiro argumento ali que está ao quadrado, né? Então, eu escrevi uma outra função que é de potência, e aqui eu vou colocar os argumentos, então, que eu vou estar levando ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou levar ao quadrado é o xi menos xj, né? Então, quer dizer, é o x de uma cidade menos x da outra cidade, né? E o segundo argumento aqui, também, float, vai ser 2. Então, eu vou ler potência de 2, né? Se fosse levar ao cubo, tal, podia pôr 3, assim sucessivamente, tá? Mas
OPL de novo, vou fazer a mesma coisa, né, que é potência, né, potência, vai ser a potência agora do YI, né, menos YJ, e aí vou elevar ao quadrado. Esse IJ eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Então, olha só, nós só criamos essa função aqui de distância, de calcular a distância. Então, como é que representa? A gente já usou algumas funções pré-definidas do OPL, que é a raiz quadrada, e que é o square, né? E potência aqui de π. Então, olha só, tudo que está aqui está raiz quadrada. A gente pegou aqui, ó, xb menos xa, que é xi menos xj, por exemplo, elevado ao quadrado, mais yi menos yj elevado ao quadrado. Tá bom? Então ele vai retornar isso para a gente. Mas os argumentos dessa função, então, vai ser o quê? A gente vai ter isso aqui, que é as coordenadas que a gente usou, e a gente agora vai criar as cidades, provavelmente, né? Que a gente é o I e o J que a gente usou lá em cima. Então aqui, ó, para, né, variável I em cidade, né? E aí eu vou ter que fazer um outro laço aqui. Eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui nem é tão importante pra gente, mas pode deixar. Então aqui, em cidade, para, vou deixar aí. E agora eu vou variar o J em cidades. Opa, aqui é cidades, aqui é cidades. Então é o seguinte, olha. O I vai de 1 ao número de cidades que a gente definiu. E aqui, então, por exemplo, da cidade 1 para a cidade 2, aí aqui, por exemplo, fixa em 1, né? De 1 para 2, de 1 para 3, e o J vai variar de 1 ao número de cidades também, tá bom? Aqui, ele não pode sair e ir para a mesma cidade, né? Então, eu quero exibir aqui se o I for diferente, a gente já viu que isso aqui é diferente de J, tá bom? E vou abrir chaves aqui, precisava, né? Mas vou abrir chave. E agora eu vou fazer o seguinte, a distância de I J, agora eu vou pegar a função, que a distância de J é igual, o nome da função que a gente usou lá, que é calc distância. Então, calc distância de I, J, tá vendo? Então, estou entrando com os argumentos aqui da função, tá bom? Ponto e vírgula. E aqui eu poderia já escrever, por exemplo, write ln, deixa eu tirar essa forma aqui, só ficar tampando a gente. Então aqui, ó, write ln, agora eu quero que ele exiba para a gente a distância. Então, aqui, ó, a distância entre a cidade, aí eu vou pôr um espaço, que a gente aprendeu, a cidade I, né, I, vou pôr aqui, I, a cidade, vou pôr mais um espaço, e aqui eu quero que ele ponha pra gente a cidade J, vou pôr mais um espaço, vai ser a distância, né, que a gente calculou aqui de I em J. Vou pôr mais um espaço. Eu posso, né, colocar isso aqui, eu nem precisava. Sei lá, tô falando que é quilômetros. Tá bom? Ponto e vírgula. Então, olha só, vamos ver o que a gente acabou de fazer aqui. Vamos executar para a gente ver, ó, se está tudo certinho. Se tem algum erro aí. Vamos ver. Tem um erro. Right align. Vamos tirar esse daqui. Só para a gente ver se é isso aqui. Vamos ter algum erro aqui. Mais cidade. Eu vou usar uma vírgula aqui, era mais. Vamos deixar isso
Vou deixar o que já estava lá em cima, só porque eu coloquei uma vírgula ali a mais. Não, tem algum outro erro? Vamos ver onde está o erro. Vou tentar identificar aqui rapidinho onde que de J. Eu nem coloquei aqui também, ó, mas eu pus um espaço, eu ia colocar também de 2 pontos, não precisa de 2 pontos, de mais com espaço, aqui mais, de distância, faltou um C aqui, então é isso. Vamos lá. Agora sim. Então olha só, ele gerou para a gente já tinha colocado as coordenadas, então as coordenadas estão lá em cima, e aqui para baixo, ó, ele gerou para a gente o seguinte, ó, a distância entre a cidade 1, então a cidade I, a gente tinha que ter colocado mais um espaço aqui, né, para ficar legal. A distância entre a cidade 1 e a cidade 5, por exemplo, a distância, toda vez que a gente roda, ele gera dados aleatórios, né, gente? Então, aqui, ó, a distância da cidade 1 e a cidade 2 é de 14 quilômetros, né? Então, aqui está as coordenadas da cidade 1 e está as coordenadas da cidade 2, tá? A distância entre a cidade 1 e a cidade 3 é de 17 quilômetros, né? Repare o seguinte, ó, aqui a gente está fazendo distâncias simétricas, né? Mas aqui ele vai ficar repetindo para a gente, ó. Então, aqui, ó, a distância da cidade 1 e 2, 2 e 1 é igual, só que ele está mostrando para a gente também aqui, ó, 2 e 1 é a mesma coisa. Se eu quiser simplificar, eu poderia, só para exibir os dados aqui, eu poderia colocar mais um if aqui, se o J for maior do que I, né, ele vai exibir para a gente, tá bom? Então, vou colocar aqui que aí ele elimina aqueles repetidos. Então, olha só. Ops. Então, agora ele vai mostrar, ó, da cidade 1 para a cidade 2, e agora é o seguinte, da 2 para 3, porque as cidades não podem ser igual, quer dizer, ele não pode sair da cidade 2 e ir para a cidade 2, né? Então, já foi da 1 para 2, então, por exemplo, da 2 para 3, depois da 3, você não pode ir para 3, senão da 3 para 4 e assim sucessivamente, né? Então aqui, ó, a gente acabou de gerar os dados, né? A gente pode brincar mais um pouco aí, mas a gente gerou os dados para a gente estar trabalhando nos próximos vídeos com o problema do caixeiro viajante. Então a gente tem as coordenadas de cada cidade e a distância entre cada cidade, tá? Depois vocês dão uma revisada aqui, mas só lembrando aqui rapidinho, a gente primeiro tinha criado aqui só para gerar as coordenadas, né? Depois a gente criou uma função para calcular a distância entre 2 pontos, e aqui, ó, a gente, né, criou um laço para todas as cidades, de uma cidade para outra, né, tal, e a gente falou que a distância entre esse I, né, e esse J aqui, dessas duas coordenadas, é o cálculo, né, a gente chama aquela função que a gente tinha criado, que é o calc, né, distância, que é justamente a raiz quadrada, né, da diferença das duas coordenadas, tá bom? Então, a gente usou aqui em cima na função o x, y e tal, que é o que a gente já tinha definido as coordenadas, e depois, né, o i e o j, que é onde a gente fez aqui o laço das cidades, tá? E aqui o write-ln foi só para exibir os dados, tá bom? Então, aqui foi um exemplo, então, de pré-processamento. A gente não tem um modelo ainda, né? Você pode olhar aqui do lado também, vai ter aqui, né, a coordenada de cada XY de cada cidade, número de cidade e tal. Aqui também a gente pode depois variar para a gente acompanhar estatísticas também. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui 30 cidades e rodar, ele vai gerar dados para a gente para 30 cidades. Só um minutinho, demora um pouquinho. Então, olha só, ele criou para a gente coordenadas para 30 cidades e calculou a distância entre essas 30 cidades, tá bom? Poderia também gerar saídas para o Excel que se vocês quisessem, né? A gente pode ir brincando um pouquinho aí. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Com certeza vai ser útil para a gente trabalhar com esses próximos modelos, como a gente vai ver. Não deixem de curtir o vídeo aí
né, para a gente também continuar gravando. Então, um abraço, até a próxima.